Fala pessoal, eu sou o Alisson e esse é o canal Programação Dinâmica. No vídeo de hoje eu vou te mostrar o que eu estudei durante meu mestrado em Computação Gráfica no Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, o INPA. Então eu vou comentar as disciplinas e mostrar inclusive o meu histórico escolar com as minhas notas para quem tem curiosidade. Eu fiz um vídeo parecido com esse falando da minha graduação em Engenharia de Computação no Instituto Militar de Engenharia, o IME. Então se você gosta desse tipo de vídeo, também tem curiosidades aí em saber como é que foi o meu desempenho acadêmico naquela época, fica aí a recomendação para você assistir depois. O INPA é um centro de pesquisa de excelência em matemática, tanto matemática pura quanto matemática aplicada, como o próprio nome diz, né? Uma curiosidade que infelizmente muita gente não sabe é que o Brasil faz parte do grupo de elite da matemática mundial. Então nós realmente produzimos resultados de excelência em matemática. Inclusive temos um pesquisador, o Arthur Ávila, que se formou e atua lá no INPA, que recebeu a medalha Fields, a maior honraria da área. Pois é, não é pouca coisa não, viu? Eu fiz meu mestrado no INPA entre 2015 e 2017, e eu escolhi como área de especialização a computação gráfica. Se você está pensando em ingressar no INPA agora para fazer um mestrado, todas as disciplinas que eu vou comentar aqui, elas ainda existem, né? Algumas provavelmente ainda vão ser obrigatórias aí como coisas de base, mas é bem possível que você pegue um currículo mais flexível do que o meu. Ouvi aí, né, comentários na mídia, o INPA está reformulando o seu programa de mestrado para que a parte de matemática aplicada fique mais flexível. Então na minha época, se você quisesse fazer matemática aplicada, você tinha que escolher uma área específica e seguir um certo currículo, mas pelo que eu entendi, a proposta futura é que você possa simplesmente escolher matemática aplicada e aí você vai ter flexibilidade de escolher áreas diversas ali, né, para as suas disciplinas, tá? Então, se você tiver mais curiosidade sobre esse assunto, você pode comentar aqui embaixo que eu posso fazer uma pesquisa, né, e trazer um vídeo específico sobre essas mudanças, né, essa nova atualização no currículo do mestrado do INPA, beleza? Sem mais delongas, eu vou mostrar aqui para vocês o meu histórico escolar do mestrado, né? Então tá aqui o INPA, admissão em março de 2015, né, e eu defendi a minha dissertação em abril de 2017. E aqui estão basicamente todas as disciplinas que eu cursei, né, durante esse período. Vocês podem ver que tem uma que eu comecei a cursar antes, né, aqui em março de 2013, chama Sistemas Gráficos 3D. Então nessa época eu fazia iniciação científica lá no INPA, já fiz iniciação científica começando lá em 2012, né, durante a minha graduação. Já comentei isso aqui no canal e alguns outros vídeos. E o meu orientador de iniciação científica também era o professor dessa disciplina aqui, né. É até hoje, na verdade, é o professor Luiz Velho, o professor de Sistemas Gráficos 3D. E eu tirei A, né, um bom conceito, melhor que você pode ter ali, né. No INPA, as notas, elas não são assim por números, você tem ali os conceitos A, B e C, que são conceitos que passam e tem variações ali, né? Você vai poder ver aqui, ó, tem B-, A+, esse tipo de coisa, para poder diferenciar. E também o conceito F, que é de reprovado, né? Então, se você foi reprovado, você tem que refazer a disciplina. Se você tirar graus A ou B, tá tranquilo, né? Você poderia tirar tudo B ali, tá suave. E se você tirar um grau C, aí você precisa ter um grau A, né? Para compensar ali o teu histórico, né? Então, tem uma avaliação aqui embaixo, por exemplo, você vai ver que tem uma seção de exames e ele está colocando aqui como exames disciplinas do primeiro ano. Então a comissão, né, tem uma comissão lá no INPA que vai avaliando o desempenho dos alunos. Pô, se você tiver uns 6 ali e não tiver grau A para compensar, eles podem optar por te reprovar nesse exame aqui de disciplinas do primeiro ano. Quer dizer que você não aproveitou bem o curso durante aquele período, tá? Então só tomar cuidado com isso. E também tinha um exame de inglês que eu não sei se é feito ainda, né? Mas tinha na minha época esse exame de inglês que você tinha que ser aprovado para poder receber o diploma depois no final. Não tem uma nota assim, é só aprovado ou reprovado. Então, voltando aqui para cima, Sistemas Gráficos 3D é uma disciplina base da computação gráfica, né? É ali que você estuda, por exemplo, sobre representações implícitas e explícitas, né? Sobre as malhas, sobre como você pode fazer para visualizar, né? Renderizar essas coisas. Também tem um pouco de imagem, porque você tem que fazer textura. Enfim, você tem que entender de várias coisas de computação gráfica 3D. Ela já mudou bastante, assim, ela já foi uma disciplina mais focada em construir realmente sistemas desde a base, e atualmente ela está com um viés mais de aprendizado de máquina, né? Então essa parte de inteligência artificial tem invadido todas as áreas de pesquisa, basicamente, e todo ano ela tem um tema diferente, assim, né? A primeira vez que eu fiz essa disciplina em 2013, ela tinha um tema de dispositivos móveis e eu programei, assim, em OpenGL, fiz um sistema visualizador de imagens panorâmicas para dispositivos móveis. Na época eu acho que eu ainda trabalhava com Android, depois eu adaptei isso para iOS. E mais recentemente eu fiz essa disciplina de novo no doutorado, mas ela já era bem diferente, porque tinha incorporado ali conceitos de aprendizado de máquina, tinha outras bibliotecas, né, mexia ali com PyTorch 3D, esse tipo de coisa, mas você ainda precisa aprender e lidar com os fundamentos de uma cena 3D, né? Como é que você representa uma cena 3D, como é que você lida com câmeras, com múltiplos objetos, hierarquias, aplica transformações, enfim. Essas são as coisas que você vai estudar aqui em Sistemas Gráficos 3D. Se você gosta de computação gráfica, provavelmente ainda vai escolher estudar essa disciplina lá, né? Depois tinha essas outras
as duas aqui, né? Então, a princípio, a ideia seria que no primeiro período ali do mestrado, eu fizesse essas 3 disciplinas aqui, sistemas gráficos 3D, álgebra linear e aplicações e análise no RN. Como eu já tinha feito essa aqui em paralelo com a graduação, eu fiz só essas duas e me inscrevi também no seminário de computação gráfica, tá aqui, ó, março de 2015, que era basicamente assistir, né, o que estava rolando ali em termos de pesquisa na área de computação gráfica. Toda quarta-feira tinha uma palestra diferente, eu ia lá assistir, e você vê que em termos de nota é diferente aqui, né? Tem um P, que é simplesmente passou, ou o F, né, de falhou, né? Então era basicamente presença aqui e conta até menos crédito também, tá? Então, análise no RN é uma disciplina que todo mundo tem que fazer, independente da área, assim, matemática pura ou aplicada tem que fazer, é tipo um cálculo, né, que é base para diversas áreas. Então a análise no RN ela é base, assim, para matemática. Você basicamente vai estudar sobre funções, sobre algumas nomenclaturas importantes, específicas, assim, de topologia, de, né, entender conjuntos e tal. Então isso aqui é uma coisa que é realmente muito importante e todas as áreas estudam, assim. E álgebra linear e aplicações, ela pode variar um pouco. Na minha época, quem estava dando era um professor da área de computação gráfica, então os exemplos de aplicações eram exemplos até que eram bem interessantes para mim, de computação gráfica, mas pode ter outros professores dando e eles vão puxar as aplicações para as suas respectivas áreas, né? Mas a base de álgebra linear também é uma coisa muito importante, que já tinha visto ali na graduação. Você faz basicamente uma revisão e algumas coisas pode ser que você esteja vendo pela primeira vez ali de novidade, né? Mas enfim, álgebra linear é base aí para diversas coisas, seja computação gráfica, seja dinâmica de fluidos, machine learning e etc. Tá? Depois, no outro período, eu estudei aqui sobre algoritmos e processamento de imagens. Então aqui eu já estava cursando a grade normal mesmo, né? Então processamento de imagens é uma disciplina que geralmente a galera da computação gráfica faz. Ela tem um nome enganoso, assim, né? Que é processamento de imagens, porque na verdade ela fala sobre processamento de imagens, sobre visão computacional. Ela também é uma disciplina que muda todo ano, assim, tem um tema diferente, baseado no tipo de pesquisa e interesses, né? Que as pessoas lá no IMPA têm. Então nesse ano aqui, em 2015, se não me engano, estava lidando com imagens panorâmicas, né, que era um tema, inclusive, que eu vinha já pesquisando há um tempo ali na iniciação científica. Agora, no doutorado, quando eu estudei ela de novo, eu estudei sobre modelos generativos, né, sobre redes neurais generativas adversárias, mais especificamente as GANs. Inclusive, depois de um tempo, tipo, acho que no ano passado, eu fui monitor dessa disciplina e o tema foi GANs de novo, assim, porque muitas coisas avançaram nessa área, né? Então, vai dependendo realmente do interesse de pesquisa ali do momento. E algoritmos é uma coisa mais de base mesmo. A disciplina tem uma grade mais regular, vamos assim dizer, né, que é estudar tanto estrutura de dados, que pode estar sendo visto ali pela primeira vez por algumas pessoas, como os algoritmos clássicos, né? Algoritmos de coordenação, de árvore, grafo, esse tipo de coisa. Muita gente vê na graduação, mas ali vai acabar vendo novamente ou ver pela primeira vez se você veio da matemática pura, uma coisa mais assim, certo? Então, como é uma disciplina que eu já tinha mais familiaridade, você pode ver aqui que eu mandei bem, né? A mais, inclusive tem playlist de algoritmos aqui no canal, né? Não é à toa, eu gosto bastante dessa disciplina. Então, depois a gente avança aqui para janeiro de 2016, em que a gente tem o período do verão. Então, no IMPA você tem 3 períodos acadêmicos, né, no calendário. Você tem ali janeiro e fevereiro, que é o verão, e aí geralmente você tem que cursar uma disciplina, pelo menos, né. Depois você tem o período de março a junho, mais ou menos, que é um período regular, e outro período regular ali de agosto a novembro também, mais ou menos por aí. Então, nesses períodos regulares você tem que cursar no mínimo 2 disciplinas, como aluno regular, e no verão, no mínimo, uma disciplina, tá? Você tem que cumprir essa obrigação do Instituto. Então aqui, o que eu cursei, né? Tá um CL, que é curso de leitura. E aí vem o nome aqui, Imagens RGBD em plataformas móveis. Então existe a opção, né, de você fazer um curso que ele não tá ali na grade regular, né? Não foi ofertado por nenhum professor, assim, mas que ele vai ter um acompanhamento de um professor, né, te orientando, e vai ser voltado para o estudo de alguma bibliografia, né? Então, como no segundo ano do mestrado eu iria trabalhar em cima da minha dissertação, né? Já que no verão eu comecei a buscar temas que pudessem dar suporte àquilo que eu queria pesquisar. Então, como você pode ver aqui, o título da minha dissertação foi Reconstrução Adaptativa de Superfícies Implícitas a partir de imagens RGBD. E aqui eu comecei a estudar, né, sobre imagens RGBD e plataformas móveis, porque eu tinha interesse em aplicar, né, conhecimentos de Android, de iOS, de fazer uma aplicação ali dentro. Também me inscrevi no seminário de computação gráfica, porque eu sempre achei interessante acompanhar seminários mesmo, né, acompanhar o que estava rolando em pesquisa, esse tipo de coisa. Depois a gente tem um período aqui
que de março a junho, né, de 2016, eu fiz um outro curso de leitura voltado aqui para a parte de reconstrução adaptativa, que aparece aqui na minha dissertação também. Então eu fiz esse curso de métodos de processamento geométrico para reconstrução adaptativa. E ao mesmo tempo eu estava fazendo também a disciplina de elaboração de dissertação, que é, tá, beleza, vou ter um tempo para trabalhar na minha dissertação, e processamento geométrico em geral, né? Então processamento geométrico é uma disciplina também bem interessante assim de se fazer na computação gráfica. Tem que tomar cuidado assim que nem sempre ela abria, né? Nesse ano em particular, na verdade, a gente até teve que caçar o professor assim e falar, não, a gente tem interesse aqui, né? Eu e mais um outro colega, a gente tem interesse aqui em fazer essa disciplina. E aí ele resolveu ofertar pra gente processamento geométrico de uma maneira até que foi bem interessante, assim, que era bem orientado a projetos, assim, específicos pra gente trabalhar. Então, numa semana a gente estava trabalhando sobre representação de curvas no plano, né? A gente começou trabalhando em 2D. Depois a gente começou a trabalhar sobre como que a gente podia fazer suavização de coisas, né? Então, se tem uma representação de um objeto, ou seja, 2D ou 3D, como é que você pode simplificar aquela representação e suavizar as coisas? Como é que você pode subdividir e, de repente, tornar ela, né, mais complexa? Como que você pode representar aquilo de uma maneira implícita ou explícita, né? Como que você pode calcular coordenadas de textura? Assim, foi uma disciplina bem interessante mesmo, porque ela tinha esse viés bem prático, assim, toda semana a gente estava trabalhando um tópico novo, implementando coisas novas, e eu também pude ver, assim, muitas estruturas de dados diferentes, né? Então, na parte de algoritmo e estrutura de dados, ali a gente vê mais ou menos, assim, a gente vê uma base de computação que te permite aprender como pensar na forma de projetos de algoritmos, estruturas de dados, você acaba vendo coisas que são bem genéricas, né? Então, assim, ordenação, por exemplo, é um problema bem clássico, assim, bem genérico. Parte de grafos e de árvores também. Só que aqui nessa disciplina, a gente precisava resolver problemas bem específicos da área de processamento geométrico, e aí a gente acabava vendo outras estruturas de dados bem específicas para aquilo, assim, né? Pô, Half-Edge, outras coisas tinham uns nomes diferentes, e aí você fica assim, pô, então, né, cada área pode ter estruturas de dados diferentes que vão resolver determinados tipos de problemas, uma coisa assim, que aprendi muito, né, aprendi muito realmente nesse momento, assim, e botei muita mão na massa mesmo, né. Rolou essa disciplina e, ao mesmo tempo, um outro curso de leitura, então eu fiz a leitura de uma outra bibliografia voltada para essa parte de reconstrução adaptativa. E aí era bom que eu podia conversar com o meu orientador, que era quem estava, né, meu orientador do mestrado também era o meu orientador durante esse curso de leitura, conversava com ele e também com o professor de processamento geométrico, que, né, tinha muita relação com o tema ali, desenvolver muita coisa em cima disso. Uma curiosidade que você pode ter, né, é como é que é o processo de avaliação, né, das disciplinas, assim, principalmente essa disciplina de curso de leitura, que é uma disciplina diferente, né, basicamente eu era o único aluno aqui e tinha que ir conversando, né, periodicamente ali com o orientador da disciplina. Então, assim, no curso de leitura pode variar bastante, né, depende aí do como que o professor que está responsável por aquele curso de leitura vai querer conduzir as coisas contigo, como eu fiz com o meu próprio orientador do mestrado, assim, né, então ele já vinha acompanhando o que eu vinha fazendo em termos de dissertação, o que ele cobrava que eu fizesse, assim, pra gente ter um fechamento do curso, né, uma avaliação, era um relatório técnico, né, então realmente tinha que não só ler a bibliografia, mas escrever um relatório técnico que compilasse, né, as coisas que eu aprendi e até experimentos, né, fazer novos experimentos, novas coisas que eu ia testando e aprendendo ali. E isso eu achava que era muito bom, assim, não só porque eu tinha esse registro, como também boa parte daquilo me foi útil para escrever a dissertação depois, né, então era um treino para dissertação, vamos assim dizer. E já outras disciplinas, assim, né, por exemplo, processamento geométrico, processamento de imagens e sistemas gráficos 3D, né, que são disciplinas, assim, da computação gráfica, costumam ter avaliações bem práticas, né, em termos de você faz alguns trabalhos. Processamento geométrico tinha trabalho toda semana, né, pelo formato que o curso teve, que também só tinha 2 alunos ali. As outras costumam ter alguns trabalhos no meio, assim, e um projeto final que você apresenta, né, ali na última ou penúltima semana do curso. Então, essas disciplinas de computação gráfica, elas costumam ter esse viés bem prático. A disciplina de algoritmos, eu acho que teve prova, mas teve também bastante trabalho, assim, eu achei também foi bem interessante. E essas disciplinas aqui de álgebra linear e análise no RN é um padrão mais comum mesmo, né, de fazer provas, fazer lista de exercícios, e você vai encontrar isso em muitas disciplinas no IMPA, né. Então, teve até mais uma aqui que eu fiz depois, que eu descobri que eu ainda precisava fazer uma disciplina eletiva dentre as disciplinas comuns lá, né, da área de matemática. E aí eu fiz aqui combinatória 1, no período aqui de agosto a novembro de 2016. Então, essa aqui foi uma disciplina também que tinha avaliação mais clássica, né, lista de exercícios, provas, e é uma disciplina que você estuda uma parte teórica de grafos, uma parte de teoria de Ramsers, se não me engano é esse o nome, assim, que você faz umas contagens de estruturas e etc. Eu achei até interessante essa disciplina, porque o professor é muito bom, o professor Rob, ele é muito bom, é um inglês que, né, tá no Brasil aí há bastante tempo, assim, inclusive ele consegue dar aula, né, ele faz uma enquete
chat no começo do curso, perguntando qual que é o idioma do curso. Um idioma fica definido para fala e o outro idioma para escrita, assim. E aí as pessoas votam. Na minha época, eu acho que a gente votou para ser falado em português e escrito em inglês. E, cara, ele consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Isso é muito, muito bizarro até. Consegue, tipo, escrever no quadro em inglês enquanto ele tá falando em português, que é um segundo idioma para ele. E eu já vi cursos gravados, né, edições gravadas que foi o contrário, que ele falava em inglês e escrevia em português, né. Então fica aí a curiosidade. Combinatória sempre foi uma coisa que eu achei desafiador, assim, durante o estudo no ensino médio, por exemplo, né, tipo, quando eu via questões de vestibular do IME sobre combinatória, por exemplo, eu pensava, cara, não vai cair na minha prova, assim, se cair vai ser uma questão que eu não vou fazer, não vou nem me dar o trabalho de estudar isso aqui, dado tudo que eu tenho que estudar aqui pro IME, porque dificilmente acertaram questões de combinatória. Então, assim, foi um momento também de enfrentar esse fantasma, né, e eu consegui sair até bem aqui, né, tem um B+ aqui na avaliação. E aí, depois disso, bom, basicamente elaboração de dissertação, né, consegui defender a minha dissertação aqui no comecinho de abril, né, sobre essa reconstrução de superfície. Basicamente tinha um Kinect, né, dados de Kinect que tem profundidade da cena, né, não só a imagem em cor, mas também em profundidade. E eu conseguia reconstruir um modelo 3D a partir desse tipo de dado, né, e o tipo de representação 3D escolhida, essa representação implícita, uma representação que eu tenho aquela forma, não diretamente, mas como uma função do espaço, né, então sem ser muito técnico, assim, eu basicamente tenho uma função do espaço com que descreve a distância de cada ponto do espaço para minha superfície e baseado nessa função eu consigo calcular onde que estaria ali o meu objeto de interesse realmente, né? É assim, resolver o desafio de juntar múltiplas imagens de profundidade para conseguir compor o objeto completo, né? Porque quando você está vendo ele com o Kinect, sei lá, só desse lado aqui, você vê só uma parte, aí você tem que olhar pela lateral, tem que olhar de cima, tem que olhar de trás, enfim, conseguir reconstruir o objeto todo com múltiplas câmeras. Bom, basicamente é isso que eu estudei durante o meu mestrado, né? Tem esses exames aqui no final, né? Eles colocam aqui como aprovado, que é o disciplinas do primeiro ano em inglês. Então, inglês basicamente é uma prova mesmo de inglês que eu tinha que fazer. Eu fiz aqui, ó, em maio de 2016. Não sei se ainda tem que fazer esse exame. E disciplinas do primeiro ano é que, tipo, tem uma comissão que avalia o teu desempenho, né? O desempenho que você teve nas disciplinas. Geralmente do primeiro ano, porque é onde tem uma grade mais fechadinha, assim, né? Te acompanhar. E, assim, basicamente, se você estiver tirando B pra cima, tá legal, né? Se você tirar algum grau C, aí você precisa tirar um grau A ali pra compensar, né? Então, você foi, né, não tão bem numa certa disciplina, mas você mandou muito bem numa outra ali, e isso pode ser levado em consideração, né? Então, se você estiver mandando mal, tá mandando vários Cs ali, não sei o que, pode ser que eles optem por desligar você do programa por não estar fazendo um bom aproveitamento ali nas disciplinas que seriam base para você poder continuar o curso, né? Fazer uma boa dissertação, fazer um bom trabalho. Bom, então é basicamente isso que eu queria comentar com vocês nesse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem colocar aqui nos comentários. Eu sei que tem pessoas que sonham, né, em ingressar no IMPA, seja para fazer mestrado, doutorado, alguma coisa, e podem ter dúvidas, então podem colocar aí que ou vou responder diretamente ali nos comentários, ou pode ser até um tema aí, né, para um vídeo futuro pra gente poder abordar, beleza? Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, nem de se inscrever aqui no canal para dar aquele apoio ao nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima.